Olá, pessoal! Aqui quem fala é a professora Maria Clara de Assis e hoje nós vamos comentar o artigo 2º do Código Civil. Vamos lá? Então vamos começar lendo o dispositivo. Artigo 2º. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Aqui, o nosso artigo 2º, ele trata sobre o início da personalidade das pessoas físicas. Quando que começa para o direito? Quando que a pessoa é considerada pessoa? Quando tem personalidade? Quando é considerado um ser humano? Aqui, na leitura básica do artigo 2º, a gente vê que pela literalidade do dispositivo, ele fala a personalidade civil, ele é claro ao afirmar, a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Então, numa leitura básica, a gente entende que só tem pessoa com vida. E aí a gente precisa saber do nascituro, do embrião, será que é pessoa, não é? Toda essa discussão está aqui no nosso artigo 2º. Aí fala, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Vamos dar uma olhadinha aqui no que eu trouxe para vocês. A personalidade da pessoa física começa do nascimento com vida. E que quando é considerado que a pessoa nasceu com vida? O nascimento com vida ocorre quando tem funcionamento do aparelho cardiorrespiratório. E tem um exame para fazer, para diagnosticar esse funcionamento do aparelho cardiorrespiratório, que chama docimasia hidrostática de Galeno, é isso mesmo, esse nome difícil, que é o exame que ele demonstra o funcionamento do aparelho cardiorrespiratório. Então, o recém-nascido, ele nasce, respirou, por meio desse exame aqui, nós conseguimos aferir se realmente tem o funcionamento certinho do aparelho cardiorrespiratório e tem personalidade jurídica. E não importa se ele nasceu, respirou e morreu no momento seguinte, não exige tempo de vida, nada disso. Nasceu com vida, respirou, já é uma pessoa humana. E o que acontece? Por que isso é importante para o direito? Entre outras situações, é muito importante saber para fins sucessórios. Será que se o recém-nascido ele respirou, ele já adquiriu todo o patrimônio do seu pai, por exemplo? Ele pode ser herdeiro, ele pode transmitir patrimônio? Então, olha só, no direito brasileiro, para a aquisição da personalidade, não importa a forma humana nem o tempo sobrevida. Respirou, já tem vida. Ao contrário do Código Civil da Espanha, que exige sim um tempo de sobrevida. Assim, se o recém-nascido, cujo pai já tenha morrido, ele falece minutos após o parto, 1 minuto, só que seja segundos, terá adquirido, por exemplo, todos os direitos sucessórios do seu genitor, transferindo para sua mãe. Então, se o recém-nascido nasce, 1 segundo fica vivo e vem a falecer, ele já pode transferir todo o seu patrimônio para sua mãe. Por isso a importância de saber se ele nasceu realmente com vida por meio desse aparelho, desse funcionamento cardiorrespiratório, com o exame da docimasia hidrostática de Galeno. Se a criança nascer morta, lavra-se apenas o registro de óbito do nascituro, sendo vedado o registro do nascimento. Então, a criança nasceu morta, faz só o registro de óbito. Agora, se ela respirou e morreu, é obrigatório fazer os 2 registros, tanto o de nascimento quanto o de óbito. Aí, Luiz Guilherme Loureiro, ele fala que a falta de referência ao nome no assento do natimorto ofende a dignidade humana. Isso é um pensamento de Luiz Guilherme Loureiro, mas tem doutrinadores que pensam em sentido contrário. E a pessoa jurídica? A gente falou da pessoa física, que o início da personalidade, segundo expressa a previsão do Código Civil, é com nascimento com vida. A pessoa jurídica, qual é o início da personalidade? Quando que começa a pessoa jurídica? A ficção, que é uma ficção, né? A personalidade jurídica. Ocorre com o registro, com a inscrição do registro dos atos constitutivos no registro respectivo, seja na junta comercial, registro civil de pessoas jurídicas.
a pessoa jurídica ela só existe com o registro dos seus atos constitutivos, segundo previsão do artigo 45 do Código Civil. E o nascituro? Quem é o nascituro? Nascituro é aquele que foi concebido, mas ainda não nasceu. Ele está uma vida ali intrauterina. Então, os doutrinadores diferem o nascituro, que ele já foi concebido, mas não nasceu, do embrião de laboratório, que ainda não foi concebido, tampouco nasceu. Aí aqui, nós temos 3 teorias sobre a teoria da personalidade. Quando que começa a personalidade das pessoas físicas? É com o nascimento? É com a concepção? Ou quando que é? Essas teorias são muito importantes, é uma divergência grande, a gente tem visão clássica, a visão moderna, e costuma cair em provas de segunda fase, e é muito bom a gente ficar atento. A teoria mais clássica chama teoria natalista, que ela segue a literalidade do Código Civil. Quem segue essa teoria natalista? Quais são os doutrinadores percussores? Silvio Rodrigues, Caio Mário e Silvio Venosa. O que entendem esses doutrinadores? Que a personalidade jurídica só se inicia com o nascimento. Então, para Caio Mário, Silvio Venosa, Silvio Rodrigues, o nascituro não é considerado uma pessoa. O nascituro, como a gente viu, é aquele que foi concebido, mas ainda não nasceu. Para a teoria natalista, o nascituro não é considerado pessoa. Só será a pessoa se nascer com vida. Quando nascer com vida e se nascer com vida. O que tem o nascituro? Já que ele não é pessoa, não tem direito. Ele tem mera expectativa de direito. Ou seja, quando nascer e se nascer, ele vai ser pessoa e vai poder contrair direitos e obrigações. Antes disso, segundo a teoria natalista, que é a teoria clássica, ele só tem mera expectativa de direito. Vamos ver a segunda teoria, que é personalidade condicionada. Quem cabecia essa corrente? Washington de Barros Monteiro e Arnaldo Rizzardo. Para a teoria da personalidade condicional, a personalidade civil começa com o nascimento com vida, mas o nascituro titulariza direitos submetidos a condições suspensivas ou direitos eventuais. Então, aqui, para a teoria da personalidade condicional, a personalidade civil só começa com o nascimento e se tiver vida. Esse nascimento com vida, a pessoa adquire personalidade. Só que, segundo a teoria da personalidade condicional, esses direitos, o nascituro já tem direitos, só que esses direitos são condicionados a uma condição suspensiva ou direitos eventuais. Por exemplo, segundo a teoria da personalidade condicional, uma pessoa poderia fazer uma doação ao nascituro e deixar lá que só será efetivada essa doação se esse nascituro nascer com vida, uma cláusula suspensiva, que esse nascituro só vai ter essa doação se nascer com vida. Então, aqui, para a teoria da personalidade condicional, o nascituro possui direitos sob condição suspensiva. Por fim, a teoria mais moderna, que é a teoria contemporânea, é a teoria concepcionista, pela qual a personalidade jurídica se inicia com a concepção. Então, aqui não precisa de aguardar o nascimento com vida. O embrião já concebido, ele possui personalidade jurídica. Muito embora alguns direitos só possam ser plenamente exercitáveis com o nascimento. Então, para a teoria concepcionista, o nascituro é pessoa desde o momento em que ele é concebido. O nascituro é um sujeito de direito. Essa aqui é a teoria mais moderna, é a teoria que a gente vê que a doutrina, a jurisprudência vem caminhando para adotar a teoria concepcionista. Aqui, o nascituro possui, sim, direitos. Silmara, quem é a precursora é Silmara Chinelato e a grande maioria da doutrina contemporânea. E agora, independente da teoria que for adotada, o nascituro é assegurado os seguintes direitos. Um rol exemplificativo aqui dos direitos do nascituro.
Direitos personalíssimos, como direito à vida, direito à proteção pré-natal, de receber doação, pode ser reconhecido pelos pais já antes de nascer, pode ser beneficiado por legado ou herança. É claro que vai ser condicionado ao nascimento com vida. É possível que lhe seja nomeado curador para a defesa de seus interesses. O Código Penal tipifica o crime de aborto. Como decorrência da proteção conferida pelos direitos da personalidade, o nascituro tem direito à realização de exame de DNA para efeito da aferição de paternidade. E se for natimorto, ocorre a caducidade de tais direitos. Natimorto é o nascituro que já nasceu sem vida, não nasceu com vida, nasceu morto. É isso aí, pessoal, ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te foi útil, curte, compartilha com algum colega que gosta do assunto, que está estudando. E gostaria de registrar aqui a fonte desses slides, que foi tirada do site do Buscador Dizer o Direito, e recomendo muito o site, muito bom. Até a próxima, tchau, tchau!